Selic a 14,25. O que fazer com seu dinheiro a partir de agora? Então, mais uma vez, o Banco Central, né, conforme o prometido, subiu mais 1% a taxa de juros, né? Então, nas últimas três reuniões, o Copom, o Comitê de Política Monetária, subiu 3%. Então, a taxa Selic ela vem escalando muito forte aqui nos últimos meses, né, nas últimas reuniões do Copom. Então, esse vídeo eu vou te mostrar um pouco do contexto, né, até o final desse vídeo eu vou te mostrar um pouco do contexto, por que que a taxa de juros aqui no Brasil está tão alta, né? Com essa subida, ela está se tornando uma das taxas de juros mais altas do mundo, tá? E aí eu vou te mostrar o que que você pode fazer com seu dinheiro em momentos desse tipo. Então, fique até o final desse vídeo. Então vamos lá. Passar um pouquinho do contexto, né? Vou passar aqui várias informações. Então, primeira coisa, tá? Quando a gente fala em Selic, né? O que que é Selic? A Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? É onde os bancos, principalmente os bancos, né, liquidam os títulos públicos. Então, quando a gente fala que a Selic hoje, né? Vou entrar aqui no site do Banco Central. A Selic, ela está 14,25, não é a Selic que vai render o seu CDB do banco, tá? Essa daqui é a Selic Target, ela está aqui, ó. Essa é a Selic Target, ou seja, é a taxa referencial. A Selic normal, ela está aqui no site da bolsa, 14,25, é um pouquinho abaixo. Então, quando você for ver a rentabilidade do seu CDB, o que for, o que você tiver aplicado em Tesouro Direto, ele rende um pouquinho abaixo dos 14,25, tá bom? Só para dar esse contexto. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui, deixa eu até fechar aqui, que isso aqui eu já falei, né? A primeira coisa que eu vou mostrar eu já mostrei aqui várias vezes, é como que eu olho a Selic, tá? A Selic que eu chamo de Selic implícita. Então vamos pegar aqui, né? A próxima reunião do Copom, ela vai ser nós estamos em abril, vai ser em maio, tá? Então o que que eu, aqui Vinícius, estou dando uma olhada e depois a gente vai comparar isso com o mercado, tá? Mas eu estou te mostrando aqui na prática, claro, não vou mostrar para você como que faz isso daqui, mas só para você ver que isso aqui é uma planilha, tá? Ela está linkada aqui à plataforma Profit e você vai ver aqui que ela está rodando, né? Em algum momento aqui esses números vão mudar, que aqui eu consigo calcular qual que é a probabilidade dos juros futuros, né, que é a Selic implícita. Então, aqui embaixo tem o gráfico da Selic implícita, que eu já sei quanto que seria a Selic olhando o mercado hoje, o mercado de juros do Brasil, olhando o mercado hoje, quanto que vai ser a Selic negociada na próxima reunião do Copom. Tá? Então, a Selic aqui 14,25, para a próxima reunião já está sendo precificado uma alta, que eu estou precificando, né, uma alta de entre 50 bips que a gente fala e 75 bips, né? Tá vendo que aqui tá mudando as probabilidades, porque isso aqui tá online com o mercado. Por isso que eu gosto de gravar o vídeo na data que eu estou falando para vocês saberem que isso aqui o negócio é sério, tá? Então, o que que acontece? Para a próxima reunião do Copom, existe uma probabilidade de 75% de aumentar 75 bips, ou seja, 0,75%, e uma probabilidade de 25% do Banco Central aumentar 50 bips ou 0,5%, tá? Para as próximas reuniões, depois a gente vai ter reunião maio, junho e julho, né? Ainda eu estou considerando um aumento de 25 bips. Ou seja, aí praticamente toda a probabilidade está no aumento de 25 bips. Então, aumentando, a gente já vem de 3 aumentos de 1%. Agora eu estou mostrando aqui para vocês que é a probabilidade de 75% de que na próxima reunião o Banco Central aumente mais 75 bips, tá? E para as próximas 3 reuniões, ele ainda aumente mais 0,25 em cada reunião. Se isso acontecer, se isso for verídico, né, no final de 2000 e isso aqui muda todo dia, tá? Mas a foto de hoje é essa. No final de 2025, a gente vai estar com uma taxa em torno de 15,32. 15,32 não existe, né? Então a gente vai estar aí em 15,25, tá? 15,25 para arredondar. Até aqui, ok? Então o que que a gente vai fazer agora? Vamos comparar com o Boletim Focus. O Boletim Focus nada mais é do que a opinião das maiores instituições financeiras aqui no Brasil. O Banco Central vai lá e pergunta: quanto que você acha que vai ser a taxa de juros no final do ano? Então, se a gente olhar aqui, deixa eu aumentar um pouco mais, né? Então, a Selic para as instituições financeiras, está olhando só 2025, está aqui em 15%. E essa previsão vem se mantendo há 4 semanas. Eu, na minha precificação aqui, acredito que vai chegar a 15,25, tá bom? Ok.
Aí o que que eu. Então vamos lá. Eu olho a planilha. O que que tem na planilha? A planilha nada mais é do que o mercado, tá? Tá linkado aqui na plataforma e eu estou olhando a projeção da Selic, a Selic implícita, até o final do ano e para as próximas reuniões. Isso aqui está online. Comparei com o Boletim Focus, que é a opinião das grandes instituições financeiras. Aí eu vou dar uma olhada na última ata do Copom. Essa daqui é a ata do Copom, tá, da última reunião. Se você pegar a ata anterior, o Copom ele deixa bem claro esse guidance de aumentar 1%, que foi o que aconteceu agora. Nessa ata, ele já não deixa claro, tá? Ele já não deixa claro. Então, qual que é a conclusão que a gente pode chegar? Ele pode aumentar mais 1%? Até pode, mas vai fica muito obscuro. Ele comenta aqui, né, ó, discussão sobre a condução da política monetária. Ele fala que na última reunião tomou-se a decisão de aumentar um ponto percentual, mas se você pegar a ata anterior, ele deixa bem claro, ó, e já deixamos claro, se o cenário não mudar, bababá, 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 teremos mais um aumento de 1%. Já estava dado na última ata. Por isso que aconteceu esse aumento aqui. É claro, se tivesse uma mudança muito drástica no cenário micro e macroeconômico, ele poderia mudar, porque ele é soberano ali na tomada de decisão. Mas essa ata já não deixa claro, tá? Já não deixa claro. Por isso que começa a corroborar com a minha perspectiva de não mais 50 de 1%, mas de 0,75. O que que eu olho mais? Eu vou lá no site da B3 e no site da B3 eles fazem, né, através das opções de IDI, as opções de IDI que são negociadas na B3, nada mais são, elas são negociadas é, com o ativo objeto que é juros, tá? Então os bancos, eles através das opções de IDI, eles negociam os juros futuros. Se a gente olhar por aqui, não fica muito claro, mas essa barrinha maior aqui é a probabilidade que a B3 está precificando, dado as negociações, né, o volume financeiro negociado das opções para 0,5%. Então, os bancos estão negociando opções que precificam uma alta de 0,5 pontos percentuais na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, tá? Eu, de novo, estou precificando 0,75. Só por curiosidade, vamos dar uma olhada que também tem no site da CME. No site da CME é o Fed Watch Tool, né, que a gente olha a probabilidade do Fed lá nos Estados Unidos, que é a mesma coisa que o Copom aqui no Brasil, de aumentar os juros lá fora, tá? Por que que eu estou mostrando isso daqui? Porque, pô, se o Fed está falando que vai aumentar muito os juros, isso pode impactar aqui. Se o Fed está falando que vai baixar muito os juros, isso daqui de alguma forma pode impactar, não quer dizer que vai impactar. Mas a gente vê que 84% de chance do Fed manter a taxa de juros, tá? De manter a taxa de juros. E essa probabilidade ela vem até aumentando ao longo das últimas semanas, tá? Aqui foi só um contexto de número, né? A parte mais técnica. Agora, putz, por que que a taxa de juros aqui no Brasil não para de subir? Tem várias razões, várias razões. A gente podia ficar aqui discutindo por muito tempo. Mas basicamente é o prêmio que os investidores estão cobrando do governo federal para aplicar o dinheiro aqui no Brasil. Tão simples quanto. Então, para o gringo, para o estrangeiro que é o dono da grana, vir aqui e aplicar, ele está exigindo que a taxa de juros para ele aplicar aqui seja muito mais alta. Por quê? Se ele está falando que ele quer aplicar uma taxa de juros mais alta, significa que o risco do Brasil está muito maior. É tão simples assim. É a mesma coisa com você como pensa sempre como comerciante. Pensa simples. Se você vai comprar uma coisa que você tem dúvida, né? Você quer comprar mais barato. Aqui no caso do mercado financeiro, se ele quer aplicar e ele acha que tem risco, ele requer uma taxa de juros mais alta, tá? Então, primeira coisa que a gente olha, vamos olhar, dar uma olhada no gráfico do dólar, né? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, porque o gráfico do dólar também ele fala muito a razão do juros estar alto há muito tempo aqui no Brasil. Deixa eu fechar essa planilha aqui. Então, se a gente pegar um histórico, não precisa nem pegar, eu peguei aqui um histórico mais recente, tá pegando desde dezembro 23, você vê que o dólar só escala, né? Então, o que que significa daqui? Significa compra de dólar, compra de dólar. As pessoas estão comprando dólar. Se elas estão comprando dólar, pensa no investidor estrangeiro. Ele chega aqui, ele tem o dinheiro aqui, o dinheiro dele está em reais. Para ele converter para dólar, ele tem que vender o real e comprar dólar para tirar o dinheiro daqui. Então, para ele, está muito melhor deixar aplicado lá em renda fixa nos Estados Unidos ou no mercado acionário nos Estados Unidos, lá no S&P, do que deixar o dinheiro aqui, tá bom? Então, essa escalada do dólar significa que estão comprando dólar. Se eles estão comprando dólar, o gringo está tirando o dólar daqui, tá bom? Pensa ao contrário, se
ele quer colocar o dinheiro aqui e ele chega, porque ele tem dólares, ele vai chegar no Brasil com dólares, ele vai vender o dólar para transformar em reais para comprar Petrobras, por exemplo, na bolsa. Ele não consegue comprar Petrobras em dólar, a não ser que ele negocie as ADRs lá fora, tá? Mas isso daqui é uma razão também da escalada dos juros, é que os gringos estão tirando muito dinheiro daqui. Para reter eles aqui, reter investimento e tudo mais, o governo está tendo que pagar mais juros, tá? E agora vamos dar uma olhada na inflação. Deixa eu ver aqui, ó. Primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de inflação, né? Deixa eu ver, deixa eu aumentar aqui, né? Peguei um gráfico simples de inflação. Então a gente olha que a inflação, né? Vamos pegar um histórico mais curto, pegar dos últimos 2 anos. Todo mês, daqui é mensal, tá? Todo mês a inflação vem positiva praticamente, ó. Todo mês. Tirando aqui um mêsinho 0 a 0, todo mês. E olha só o que aconteceu na inflação de fevereiro, né? Que foi divulgada agora em março. É a mais atual que a gente tem informação. Ela foi a mais alta dos últimos 2 anos. E olha só que interessante, né? A inflação de fevereiro, ela foi 1,31. Se a gente pegar a taxa de juros, que acabou de subir para 14,25, né? Se a gente pegar os 14 e 15, isso é ao ano, tá? Se a gente for converter ao mês, vai dar em torno de 1,1%. Então você foi lá, aplicou no CDB de um banco e recebeu 1,1%, mas a inflação foi de 1,31. Você não ganhou 1%. O seu dinheiro, na verdade, foi corroído pela inflação. Você ficou negativo em 0,2, seu patrimônio encolheu. Olha só o nível de situação que a gente está aqui no país, tá? Lembrando o seguinte, né? Com essa inflação no nível que está, vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual que é a perspectiva de inflação pelo Boletim Focus, né, pelas instituições financeiras, para o final de 2025? É de 5,65. Lembrando que a gente é rei em estourar metas, né? Porque a gente tem metas de inflação também aqui no Brasil, que são ancoradas lá no Banco Central e no Ministério da Economia, né, e no Ministério da Fazenda, né? São esses três órgãos que determinam as metas inflacionárias. Só que o que que acontece? O centro da meta é 3%. O teto da meta, ele pode variar, né? Pode ter um desvio do centro, que é 3%, de 1,5 para mais e 1,5 para menos. Ou seja, ela pode chegar ao teto a 4,5 e o piso de 1,5. A gente está falando que a perspectiva é que seja de 5,25, 5,65. Se você olhar o gráfico aqui do IPCA, pode ver que o IPCA só sobe, tá? Só sobe. Por isso também é a segunda razão, né? Eu falei do dólar e estou falando da inflação, razões da taxa de juros aqui no Brasil estarem tão altas. Por curiosidade, né, eu só peguei aqui um ranking das maiores taxas de juros no mundo, né? Então você pega aqui, tem a Turquia, a Argentina, a Rússia e o Brasil já vem logo em seguida aqui, tá? Então a gente está entre os 5 países com a maior taxa de juros do mundo. Uma outra razão das taxas de juros estarem alta é o gasto do governo. Tão simples assim, o gasto do governo. Então, se a gente pegar aqui, ó, o patamar de gastos do governo, eles estão em níveis de pandemia, onde realmente teve um grande gasto, né? Questão de vacina, o comércio ficou fechado, teve muito subsídio e tudo mais. Mas já passou, na verdade, né? Ó, já tá, o gasto aqui no Brasil, né? Quando eu falo aqui em gasto, é tudo aquilo que o governo arrecada, tá? Com impostos e aquilo que ele gasta com as partes básicas, né? Ou até mesmo com investimento e tudo mais. Gasta com educação, com saúde, com infraestrutura, com investimento, tudo que ele gasta para manutenção da máquina pública, né? Do erário, tudo que ele gasta está mais alto do que a própria pandemia, né? Então, só lembrando que é receita de impostos e menos tudo aquilo que ele gasta. Aqui também entra juros, mas nessa conta poderia entrar juros, mas aqui está sendo descontados os juros, é simplesmente o déficit nominal, tá? Então, mais uma razão, dei três razões aqui. Dólar, simples, né? Razões simples. Dólar, inflação e gastos do governo. E o mais curioso, eu não trouxe aqui, mas também só para informação, o mês de janeiro, né, esses 3 primeiros meses, primeiro trimestre agora de 2025, foi o período que o governo mais arrecadou dinheiro, né? Porque a gente poderia estar falando assim, ah, mas ele está gastando muito porque a gente tem um problema de arrecadação. Mas o problema não é de arrecadação, porque a gente arrecadou muito, foi recorde de arrecadação nesse começo de ano. O problema são realmente os gastos descontrolados, que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro do nosso atual governo, tá? Agora o seguinte, né? Dado tudo isso, o que que a gente faz? O que que a gente faz com o nosso dinheiro?
Para o grupo de investidores que eu acompanho, né, dentro da minha empresa de assessoria, onde eu dou consultoria e mentoria, que é o braço forte, que é o braço educacional, eu mostro lá uma estratégia que ela tem 7 etapas, que é a estratégia Arte da Guerra no mercado financeiro, as 7 etapas para você alavancar os seus investimentos. Eu vou deixar um card aqui, que é onde eu falo exatamente, para esse vídeo não ficar longo, né? Eu vou deixar a playlist, são 7 vídeos, as 7 etapas, para você saber o que fazer com seu dinheiro em momentos de taxa de juros alta, baixa, em qualquer ciclo econômico, como os banqueiros fazem, eles ganham dinheiro em qualquer ciclo econômico, tá? Então eu vou deixar o card aqui em algum lugar aqui em cima para você assistir essa playlist e saber o que que você faz em situações macroeconômicas desse tipo, tá bom? Então, o giro de mercado de hoje fica por aqui. Até o próximo.